Nós vamos dar início à primeira fase dessas 3 palestras que nós vamos ter domingo, segunda e terça. Então foi um tema escolhido pela diretoria de doutrina, a Carmen, né? Onde nós vamos falar primeiro de Moisés, que é a primeira revelação. Segunda-feira nós vamos falar de Jesus, que é a segunda revelação. E na terça-feira nós vamos falar da terceira revelação, que é o Espiritismo. Tá? Vamos focar assim em Kardec. O motivo desses 3 encontros tem um motivo duplo, né? O primeiro é nós não perdermos o ciclo de presença das nossas palestras, né? Porque a gente recomenda isso, às vezes no magnetismo recomendam, né? Que a gente mantenha um ciclo, quer dizer, a frequenta palestra de domingo, então não tem todo domingo, e de segunda, toda segunda, de terça, de quarta a quarta. Que nós não devemos ficar trocando e salteando os dias, porque nós temos vida cíclica, né? O magnetismo é cíclico, e nós precisamos de manter esse ciclo. Então, também esse é um dos motivos. O outro motivo é obedecer o que está descrito no livro Nas Fronteiras da Loucura, narrado por Manuel Filomeno de Miranda, uma narração de Manuel Filomeno de Miranda baseada no que ele presenciou no mundo dos espíritos, acompanhando o Dr. Bezerra de Menezes. Nessa época, o livro é muito interessante, o Dr. Bezerra de Menezes monta, antigamente era em cima do Campo de Santana, ali em frente à Central, mas depois hoje já deve estar espalhado, já deve ter filial, né, por alguns locais, inclusive aqui em Niterói deve ter uma filial. Dr. Bezerra de Menezes constrói um hospital espiritual para socorrer os espíritos que desencarnam nessa época assim tão desvairada, né? E também para socorrer os espíritos já desencarnados, mas que continuam vítimas dos seus equívocos. Então, o livro descreve isso e diz que esses hospitais, eles são constantemente atacados por forças negativas, pelas forças das trevas, que querem destruir. Então, esse segundo encontro tem aqui o segundo motivo, né? O segundo motivo do encontro é que nós possamos gerar com os nossos pensamentos uma força vibratória suficiente para alimentar vibratoriamente aqueles hospitais. É muito importante. Nós recomendamos durante as palestras anteriores que, mesmo que as pessoas não viessem, que separasse uma hora do dia, nesses dias, né? Para ler uma página, ler um capítulo do Evangelho, fazer uma prece, para poder ajudar os espíritos superiores, né? Eles precisam das forças dos nossos pensamentos, da nossa ectoplasma, para poder construir fisicamente no mundo espiritual esses hospitais. Então é por isso que nós estamos aqui nesse domingo e estaremos aqui na segunda e na terça-feira. A página de abertura é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, onde Jesus falou assim: eu não vim destruir o rei. Então Kardec nos fala, aliás, um espírita israelita é que nos fala assim: os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que
que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo, que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que se apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes faltavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Um espírito israelita. Falou em Mulhouse em 1861. Jesus, amado e querido mestre, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos nessa casa de amor, nessa tarefa de nos instruirmos e também de amarmos. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos aqui presentes nessa tarefa, os espíritos superiores, os benfeitores amigos que dirigem a nossa casa, coordenados pela querida Dona Ivone Pereira, possam nesse momento intuir a nossa querida Carmen, que fará a primeira parte dessa trilogia de estudos que estamos fazendo. Elevemos os nossos pensamentos, ajudando o Dr. Bezerra nessa hora, na sua tarefa muito importante. Que assim seja, graças a Deus. Janaína, apaga a luz dessa luz aqui, só para ficar melhor. Acende essa ou deixa tudo apagado? Deixa tudo apagado, eu acho que vê melhor, né? Bem, no livro Êxodo, no Antigo Testamento, após Javé ou Iavé passar para Moisés tudo aquilo que ele devia ir ao Egito e falar não só para os anciãos, como também para o faraó, Moisés falou assim: ah, Senhor, eu não sou homem de fala, nem de ontem, nem de anteontem. Eu tenho a língua pesada, eu tenho a boca pesada. E Iavé, ou Javé, respondeu que não é Deus o responsável pela boca, pela mudez, pela fala, por aquele que ouve, que não ouve, que vê e que não vê. Ele estava dando o exemplo e nos ensinando a confiar. Então, como nós não estudamos só para aumentar o nosso cabedal de conhecimento, nós precisamos iniciar exercitando aquilo que nós aprendemos ao preparar esse estudo. E então, antes de mais nada, eu peço a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que me ajude a manter a fala, a voz, até o final desse empreendimento. Essa imagem inicial nós deixamos para aqueles que sentassem e olhassem, que já começasse a pensar, a refletir. Claro que não é uma página somente para ilustrar. Afinal de contas, nós estamos mostrando aqui a ideia de que, conforme foi acontecendo a evolução do homem,
chegamos no momento que começamos a ter condição para ver, entender, saber, começar a entender as leis de Deus. Então, nosso tema de hoje será... Desculpa, perdão. Me desculpa, tá? Nada. Nada. Desculpa, perdão, interromper. Não, fica à vontade. É o Aquela calor. live está escura, a sua imagem. Tá. Deixa eu ver. Me perdoe a todos. Por favor. Apaga aí, Zé, por favor, de trás. Não. Apaga isso aí. Eu esqueci o número. Mas o brilho não está atrapalhando o slide, não? Porque meu medo é o brilho atrapalhar o slide. Desculpe a todos, por favor. O rosto da cara. Melhorou alguma coisa, não? Tem que melhorar. Está muito escuro, sabe? A janela atrás aberta. Tem que deixar acesa aquela antes, né? Essa melhorou? Melhorou. Essa aí melhorou. Melhorou, né, gente? Desculpe Melhorou? mais uma vez. Perdão a todos, aqui na imagem estava escura. Vamos lá, Santana. Vamos. Então, nós vamos falar a respeito da primeira revelação. A primeira revelação está contida, está personificada em Moisés. E nós não podemos esquecer que no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, nós encontramos a colocação de Jesus, quando fala... Está ruim a imagem do lado de lá? Estava melhor. É melhor deixar vocês separarem. Do jeito que estava antes, estava melhor. Olha só, eu acho que me ver é o de menos. Eu acho que o importante é ver o slide e ouvir a minha voz. Eu acho que deveria focar então, no slide. se você apagar, você fica falam, escuro né? o slide. É que o ideal era associar útil ao agradável, mas nesse caso... Não, vamos deixar o agradável. É no afã do melhor, né? É O afã do só melhor. o slide que é melhor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, nós temos a passagem de Jesus falando que ele não veio revogar a lei ou os profetas, mas ele veio dar cumprimento a elas. Então, hoje nós vamos entender que lei é essa que Jesus afirma não ter vindo revogar, mas sim dar o cumprimento. Então, nós vamos começar logo no primeiro capítulo do livro A Gênese. Kardec nos traz a explicação do que se trata a palavra revelação. Então, a palavra revelação tem a raiz velo, que significa revelar. Véu, revelação, significa literalmente sair de sob o véu. Figuradamente, significa descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, o que nós vamos ver é justamente o que aconteceu com o dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, que, como nós vamos ver, era a implantação definitiva do monoteísmo e as leis de Deus. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vale a pena nós lermos esse capítulo inteiro falando sobre os hebreus, sobre os israelitas. Ele fala que entre os 4 grandes povos da terra que vieram do sistema Capela, os egípcios, os ários, os hindus e os hebreus, que os hebreus tiveram uma missão dupla e importantíssima. E qual foi essa missão? Foi a missão de nos apresentar o monoteísmo. Na verdade, não foi bem apresentar, foi estabelecer. Apesar de nós vamos ver mais adiante que tudo começou com Abraão. Então, esse monoteísmo, ele veio sendo trabalhado ao longo do tempo, como nós vimos no nosso slide inicial.
Nós sabemos que a natureza não dá saltos. Não teria como, de uma hora para outra, acontecer a implantação do monoteísmo. Numa época em que as pessoas acreditavam que que existiam vários deuses. Nós partimos de uma situação de um Deus tribal, continuamos ainda com Moisés, com algumas características desse Deus tribal, mas pelo menos com um único Deus. Quando antigamente era o sol, a estrela, a lua, os espíritos, o vento, os animais. E o segundo ponto seria a base para a encarnação de Jesus. Então não foi à toa que Jesus nasceu judeu. Houve toda uma preparação deste povo para poder receber o nosso mestre. Aquele que trouxe a segunda revelação. Então o povo hebreu, ele possuía e possui fortes características étnicas. Nação e religião se mesclam. Abraão, em torno de mais ou menos 1700 anos de Cristo, após receber uma revelação de Deus, ele acreditou e deu início a essa ideia do Deus único. Acreditou que se ele seguisse a orientação desse Deus único, ele seria favorecido. E uma coisa que Emmanuel nos fala também no livro A Caminho da Luz, que é muito fácil de nós compreendermos, porque até hoje nós observamos isso, é uma característica desse povo, é o orgulho exclusivista. Eles acham que eles detêm o direito de ser o povo escolhido. E só assim, com esse pensamento, eles foram capazes de implantar tantas leis, tantas obediências, mesmo assim com dificuldade. Então está lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, 17, 5, em que Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É necessário crer para partir, para sair de sua parentela. Então, o primeiro patriarca, que é chamado de patriarca, são 3 patriarcas, o primeiro foi Abraão. O segundo foi o Isaac. Aquele homem que, aqueles que já leram alguma coisa do Antigo Testamento, ou já assistiram palestras aqui no JEIP, devem se lembrar de que ele foi um homem muito intensamente seguidor das ordens de Deus. Porque uma pessoa, para levar o seu filho para o sacrifício, realmente tem que acreditar muito, tem que ser muito obediente. E Deus lhe falou que levasse o seu filho, que já foi um sacrifício para nascer, para o sacrifício. E ele obedeceu e ele levou, e obviamente Deus só queria prová-lo, só queria ver até onde iria a sua fé. Obviamente que o menino não foi sacrificado. Apareceu um animal que foi sacrificado no lugar dele. Mais adiante, ele, no final já de sua vida, ele é enganado por Jacó, que antigamente, nesse período, existia toda a vantagem, a substituição do poderio da família, sempre no indivíduo que nasceu primeiro, no mais velho. E Jacó se aproveita da cegueira do pai,
Isaac já estava numa idade muito avançada, se faz passar pelo irmão. Os dois nasceram gêmeos, sendo que um era muito peludo. Até nisso ele se fez disfarçar colocando pele de animal no braço para que o pai sentisse os pelos. Colocou a túnica do irmão para que Isaac o abençoasse. E Jacó, por causa disso, é obrigado de se afastar daquele local, com medo que o irmão o matasse quando o irmão soube do acontecimento. Por isso, Jacó deixou a casa dos seus pais e foi para Harã, para fugir de Esaú e obter uma esposa. Ele teve uma visão de uma escadaria ligada ao céu. Nós já também ouvimos volta e meia falar na escada de Jacó. Anos mais tarde, ele retorna pela mesma rota e vai se encontrar com o irmão que já o havia perdoado. Claro que esses 3 patriarcas eu estou falando em questões de minutos, o resumo é muito grande. É somente para nós termos a ideia da evolução, de tudo aquilo que o povo teve que passar e também para chamá-los, convidá-los para ler toda a história dos patriarcas no Antigo Testamento. Claro que sempre aproveitando para tirarmos os ensinamentos necessários para a nossa vida diária. Esse slide aqui, de um anjo, em batalha com Jacó, serve para nós entendermos, porque às vezes as pessoas falam que o Antigo Testamento é muito complicado, as pessoas leem e não entendem. É que realmente existem várias coisas que, faltando esse conhecimento, a pessoa se perde. E esse aqui é uma deles, porque a Bíblia vem falando sobre Jacó, e em determinado momento já passa a falar em Israel, as 12 tribos de Israel. Então aqueles que não sabem o porquê, quem era Israel, ficam perdidos. Mas de onde saiu esse Israel? Então, segundo a Gênesis, capítulo 33, nos fala que Jacó recebeu o nome de Israel após ele supostamente ter travado a batalha com o anjo de Deus. Claro que nós poderíamos tecer uma palestra inteira sobre as explicações que nós poderíamos dar de uma batalha com o anjo de Deus. Mas o que é importante nós entendermos aqui que Israel, da onde vem essa palavra? Da onde vem as 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Outra história também, que é bem familiar, que há pouco tempo até passou no canal 13 da TV aberta, é a história de José. José era o filho querido, em que os irmãos tinham ciúme, tinham inveja dele, e ele tinha sonhos premonitórios, e ele viu nesses sonhos irmãos rendendo culto a ele, abaixando a cabeça para ele. E os irmãos, obviamente, que não aceitaram de forma alguma aquilo, até que culminou na venda de José. E José foi parar no Egito. Obviamente que José sofreu muito. José foi parar na prisão, mas José tinha esse dom. Ele conseguia decifrar os sonhos. E graças ao decifrar ao sonho do faraó, onde ele falou sobre as vacas gordas e as vacas magras, explicando o que significaria anos de prosperidade, de fartura, e depois anos sem nenhuma forma de alimentação, ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, em que alguns livros dizem que ele era vice-faraó. E foi graças a essa condição que, quando houve realmente
realmente aquela fome em todo o espaço povoado, os seus irmãos foram procurar comida no Egito, que era o único local que tinha mantimento. Graças não só ao sonho decifrado, como também de toda a administração de José. E aconteceu justamente como ele esperava. Os irmãos se renderam, abaixaram a cabeça, ele se apresentou como irmão, trouxe o seu pai e seu irmão mais novo, que também era querido pelo pai. E no Egito eles se multiplicaram. O faraó morreu. As coisas ao passar dos anos vão mudando. E o que aconteceu? Que o povo israelita ficou imenso, enorme. E a administração do faraó já os temiam. Porque imagine, se o Egito entrasse em guerra com outro povo e os israelitas se juntassem com outro povo inimigo, o Egito estaria perdido. Então começou toda uma fase de perseguição para poder controlar, no intuito de controlar esse povo que já se encontrava numa quantidade enorme. Então, nesse ponto, nós trazemos uma comunicação de Leon Denis de 1998. Você pode ler? Dá para ler daí a comunicação? Sob a influência do povo politeísta e adoradores dos ídolos de pedra, não conseguiram escapar à tentação da idolatria, tendo seus reis adorados aos diversos deuses pagãos, participando inclusive dos ritos com sacrifícios humanos. Houve, por bem, a direção espiritual do povo hebreu, mediante as necessidades de evolução natural, lançar mão de métodos educativos e seletivos, mesmo dolorosos, para que a ideia de um só Deus permanecesse. Então vejam bem, imaginem aquela população em contato direto com ideias completamente politeístas. O que foi acontecendo, as pessoas foram esquecendo, deixando de lado o monoteísmo. Era necessário, mesmo que através do sofrimento, que as pessoas aprendessem. Como hoje nós passamos pela mesma necessidade e passamos por dificuldades e nem sempre aprendemos, sempre que se repete a ação da dificuldade é porque nós ainda não aprendemos. Naquele período, naquela época, nós que estávamos lá, precisávamos de lições. E para isso, nós recebemos Moisés, a encarnação de Moisés, para ser o líder, para trazer essa primeira revelação. Então a história de Moisés também, ela é bem conhecida, tem vários filmes que falam a respeito de como Moisés foi encontrado no rio, numa cesta. Naquele período, o faraó mandou que matassem todas as crianças do sexo masculino. Inicialmente, ele pediu que as parteiras não deixassem nascer as crianças. Mas as parteiras não seguiram. Falaram que as israelitas eram fortes, que quando elas chegavam, as crianças já haviam nascido. E depois eles começaram a eliminar toda criança recém-nascida do sexo masculino. E Moisés foi poupado. E quem encontrou Moisés foi a filha do faraó, a filha do faraó, a irmã do futuro faraó com quem Moisés terá a
a condição de pedir que deixe ele sair, ele com o povo dele sair do Egito. Claro que nós temos outras versões em relação a esse nascimento de Moisés sendo filho dessa filha do faraó. Mas nós estamos trazendo a versão bíblica do Antigo Testamento. Então Moisés, ele foi criado dentro, junto com a elite faraônica. Então ele recebeu todos os ensinamentos científicos, holísticos daquele período. O que existia de top de linha em educação, Moisés recebeu. Mas Moisés, obviamente que ele estava vendo a dificuldade que o povo hebreu estava passando. Até que em um determinado momento, ele causou a morte de um egípcio que ele viu que estava maltratando um hebreu. A princípio ele pensou que ninguém tivesse visto, mas no dia seguinte, quando ele foi interceptar dois hebreus discutindo, um dos hebreus falou para ele: você vai me matar, ou vai nos matar como matou ontem o egípcio? Então Moisés teve o entendimento de que ele já tinha sido descoberto, que ele tinha matado o egípcio. E foi a partir daí que Moisés fugiu do Egito. Os livros falam que Moisés passou por 3 fases: 40 anos no Egito, na corte do faraó, 40 anos como criador de ovelhas no deserto, se preparando para a terceira e última fase, em que ele ia ser o coordenador, o orientador de todo aquele povo. Moisés conhece a sua esposa, tem sempre uma, Haroldo Dutra, ele faz sempre uma brincadeira que naquela época os casais se encontravam nos poços. Então as pessoas iam buscar água, as mulheres iam buscar água e os rapazes iam também para conhecer as suas futuras esposas. E não foi diferente com Moisés. Moisés ajudou as filhas de Jetro. Existem 2 versões, 2 nomes de Jetro. E ele foi à casa de Jetro depois, né? Jetro pediu para que ele fosse, que ele ajudou a dar água aos animais, porque os outros homens não deixavam que elas dessem água de beber aos animais antes deles. E Moisés permitiu que isso acontecesse e elas voltaram cedo para casa. Então, Moisés ali se casou e ficou desempenhando aquele trabalho de levar os animais para pastoreando os animais. Até que em determinado dia, em determinado momento, ele se deparou com o que a Bíblia chama de sarça ardente. A sarça é um arbusto, é uma planta, ela até tem fins curativos, em que ele via um fogo que não se extinguia. O fogo não se extinguia e nem queimava a árvore. Então hoje é fácil nós entendermos aquilo ali era ectoplasma, né? A espiritualidade utilizando o ectoplasma do próprio Moisés, que foi um médium espetacular, grande médium, principalmente de efeitos físicos, né? Bem adequado àquela época, à necessidade daquele povo. Mas, naquela época, com certeza, as pessoas não sabiam disso. E tudo era tido como milagre. E Moisés tentou se
frequentava. E a voz lhe falou que ele tirasse as sandálias, porque aquilo ali era um lugar santo. E alguns livros falam que essa colocação da espiritualidade trata da lembrança que nós devemos ter de nos despirmos de tudo que é material para nos ligarmos com o espiritual. Então esse ato de tirar as sandálias era para ele esquecer do lado material, para ele poder melhor se sintonizar com a espiritualidade. Existe um conjunto de livros, o nome da médium é Irene Pacheco Machado, e o espírito é Irene. Ele fala sobre todos os livros do Antigo Testamento. São livros bem fininhos, e ela coloca toda a passagem bíblica para depois falar sobre algumas explicações. São livros interessantes para quem quer aprender alguma coisa relativo às explicações vistas pelo lado espiritual. E também para aqueles que acham difícil a leitura da Bíblia direto, também auxilia, porque aos pouquinhos você vai lendo um livro, quando você vê, você já leu Êxodo, Número, Deuteronômio, tudo. Agora, nós sempre orientamos a leitura do livro da Bíblia, a tradução de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que ela é uma Bíblia neutra, e ela vem com informações no rodapé bem consistentes, que nos ajudam muito a entender todo o conteúdo. Então fica aqui o convite, a ideia de ler a Bíblia. Se tiverem outra, obviamente que serve também, porque na verdade o conteúdo é um só. Mas a Bíblia de Jerusalém nos esclarece muito. Então, voltando aqui a Moisés se deparando com a sarça ardente. Então Moisés, obviamente que tirou as sandálias, né? Porque senão, se ele tivesse ligado a matéria, ao lado material da vida somente, ele não teria sido o mediador desse contato de Deus, da espiritualidade, da providência divina com os homens. E aí, a equipe espiritual, ou o próprio Jesus, alguns falam que foi Jesus que falou diretamente a Moisés, em alguns momentos, a equipe espiritual, obviamente comandada por Jesus, falou com Moisés, voz direta, também graças à mediunidade que Moisés exercia. Falou que as lamentações, as orações, os pedidos de ajuda do povo hebreu, escravo, prisioneiro no Egito, tinha chegado até Deus. E que Deus tinha vindo para salvar, para tirar aquele povo do Egito. E explicou a Moisés como ele deveria fazer. Ele deveria retornar ao Egito, reunir os anciãos e explicar isso para eles. Que com o auxílio de Deus, Moisés na direção, eles iriam tirar o povo do Egito. Ia dar a liberdade para aquele povo. Que falasse para o faraó que eles precisavam sair, caminhar a uma certa distância para fazer oferendas para o seu Deus. Claro que já havia nesse período, 40 anos, né, desde que Moisés saiu do Egito, a mudança do faraó. E como eu falei logo no início, a primeira atitude de Moisés foi falar para Javé ou Iavé,
que ele não tinha condição de falar, porque alguns livros falam que Moisés era gado. Isso não está na Bíblia, mas ele tinha alguma dificuldade na fala. Que ele fala para ele que ele nunca, nem ontem nem anteontem, ele tinha a língua e a boca pesada. Mas a providência divina lhe responde que não é a providência divina que nos fornece a fala, a mudez, orientando ele a confiar. E lhe falou sobre Arão, que era seu irmão e que tinha facilidade da palavra. E que ele se encontraria com Arão. E que Arão passaria a falar no lugar dele. Então ele receberia de Yahvé as orientações e depois passaria para Arão e Arão transmitiria para o faraó e para o povo. Ele também pediu sinais, porque como o povo iria acreditar nele? Como o próprio faraó iria tomar a decisão de perder todo o contingente escravo? E ele orientou que ele jogasse o seu cajado no chão e o cajado se transformou em serpente, em uma cobra. Ele pegava a cobra pelo rabo e ele se transformava de novo em um cajado. Ele colocava as mãos sob a veste e a mão saía branca, que eles chamavam de lepra. Colocava a mão de novo, a mão ficava boa. E que ele ainda poderia fazer mais, transformar a água cristalina em sangue. A água ficaria vermelha. E assim, Moisés seguiu a orientação de Yahvé ou Javé, que ele também perguntou, mas que nome eu vou lhe dar? E Deus, como está no Antigo Testamento, lhe fala que ele era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele tinha sido o mesmo que tinha prometido aquela terra, aquele povo, toda a prosperidade de um povo que seguiria ao único Deus. E que poderia falar que ele era o eu sou. Yahvé, eu sou. Para ficar bem melhor, né? Tão certas. As amigas sentaram no corredor para poder assistir melhor. Então, ele voltou para o Egito com essa proposta. Se encontrou com Arão e levou todas essas colocações para o povo, que concordou com ele, e mais tarde para o faraó. E Deus, eu vou usar sempre a palavra Deus, mas nós sabemos que não era Deus, tá? Vou usar Deus para facilitar, porque é a colocação que está no Antigo Testamento. Mas todos entenderam que, obviamente, que não era Deus. Entendemos como Jesus ou os seus enviados, seus emissários. Ele já havia avisado a Moisés que o faraó não iria concordar de inicial, de primeira, não. Ele usa o termo que ele iria endurecer o coração do faraó. E o faraó não aceita. E nesse intervalo, que depois eu até me arrependi de ter retirado um slide que existia nesse meio, nós sabemos também, é bem conhecido, mesmo quem nunca leu o Antigo Testamento, já deve ter falado das 10 pragas do Egito. E eu convido a todos para procurarem na internet, é só colocar Êxodo, Moisés, Espiritismo. Nem precisa botar Espiritismo, porque na verdade ele não é um documentário espírita, é um documentário científico. Mas existe na internet um documentário, que é esse documentário que passa na History Channel, que passa na TV fechada, que fala a respeito do Êxodo. E é espetacular, quase 2 horas de documentário, e ele
eles têm assim uma explicação espetacular comprovando o que gerou as pragas. Interessantíssimo que eles colocam um vulcão em erupção, mostrando toda a influência climática. Um vulcão que expeliu 30 metros de fumaça para cima e 200 para os lados, 200 quilômetros, tá, gente? Quilômetros. Por isso que teve em determinado momento que houve uma escuridão no Egito. E as explicações científicas que eles vão encontrando se encaixam perfeitamente. A mudança da água para a cor vermelha, que chama que a água virou sangue. A infestação das pragas, porque os peixes morreram, então os sapos, as rãs, fugiram da água, claro que eles podiam fugir, né? Quem podia fugir, fugiu da água para não morrer. O desprendimento de bolhas de gás do fundo do leito do rio. A invasão das rãs, os insetos, claro que não poderia deixar de acontecer. As lesões, as feridas nos animais, depois dos animais, nos homens, tudo isso aconteceu. Os gafanhotos, antes, a chuva de granizo e fogo, uma coisa também rara, mas também a ciência já mostrou que aconteceu em outros momentos da história, chuva de gelo e fogo. Claro, destruição em massa, houve a invasão dos gafanhotos que acabaram de destruir tudo, o pouco que ainda existia. E a morte dos primogênitos, que é uma coisa assim, muito complicada de explicar. Porque como nós vamos explicar com o nosso raciocínio de hoje, porque naquela época não havia dúvida, né? Tingiu as batentes das portas com sangue de cordeiro, todos aqueles que estavam dentro daquela casa estavam protegidos, e os que estavam fora, não. Todos os primogênitos morreram. E nesse documentário, eles mostram e dão exemplo de acontecimentos posteriores em que também, por causa de liberação de gás, a partir da mudança, do movimento de placas tectônicas, da erupção vulcânica, em que houve liberação de gás pesado, em que todas as pessoas que estavam mais rente ao solo pereceram. Eles mostram uma cidade em que, falando, entrevistando aqueles que sobreviveram, que várias pessoas morreram por causa disso. E eles mostram e explicam que naquela época, os primogênitos, como nós já falamos anteriormente, tinham a honra da casa, porque seriam o substituto do patriarca da família. Então, esses dormiam em camas baixas, rentes ao chão, dando a explicação do porquê que os primogênitos morriam. Inclusive, o primogênito do faraó. Dessa forma, o faraó não teve outra escolha. Deixa esse povo ir embora. Vamos expulsar esse povo maldito, para o povo egípcio desse local. Então, fica o convite. Vale a pena ver. É grande, um documentário muito interessante. Tem várias outras coisas. Não é só isso. Eu pensei a parte que fala das 10 pragas. Então, o povo saiu do Egito, antes pegou tudo que podia com os egípcios, roupas, joias, ouro, e saíram. Sendo que eles chegaram em determinado local, o faraó se arrependeu de ter nos deixado sair do Egito. Também a indignação, Imagine o desespero que não se deu em todo o Egito. E partiu atrás dos egípcios. Dos hebreus. E os hebreus, ficando sabendo disso, como em toda fase, começaram a se lamentar.
Nós vamos ver mais tarde, e isso também é um exemplo que nós não podemos deixar de pontuar para a nossa vida atual, são as murmurações. Que nós murmuramos muito. Não sei vocês, mas eu murmuro muito. E nós precisamos sempre lembrar disso, que nós não podemos murmurar, porque tudo aquilo que nos acontece faz parte de todo o programa de ensinamento e educação que nós precisamos ter para nosso aprimoramento, para a nossa melhoria. E quando nós vamos ver mais lá adiante que, inclusive Moisés não entrou na terra prometida, e existe muita discussão em torno de por que, a maioria, todos aqueles, na verdade, que saíram do Egito, não entraram na terra prometida. Aí existem algumas colocações, que foi porque Moisés bateu na rocha para que saísse água, revoltado com o povo. Mas em outras situações também ele se revoltou. Ele até achou pesado demais aquele trabalho que estava tendo. Então, aquele que murmura, ele não alcança de imediato, a terra prometida. E nós também não podemos perder de vista que a terra prometida também é a nossa terra no futuro, quando sair desse período de prova e expiação. E o povo murmurava muito. Falava para Moisés que para que ele tirou o povo do Egito? Se era para morrer, que morresse no Egito, que pelo menos lá ele seria enterrado, E ali não teria como. E como também, conhecido por todos, uma passagem também que tem várias explicações, inclusive nesse documentário, também fala a respeito dessa divisão das águas. As águas, eles encontram um local em que as águas são divididas, o solo fica seco e o povo israelita passa, atravessa aquele rio, entre aspas, que naquele momento estava seco, afastado das águas. Então, aproximadamente 1300 a.C., Moisés libertou os judeus do Egito, após 400 anos aproximadamente de escravidão, e conduziu-os durante 40 anos pelo deserto até Canaã, a terra prometida. Esses 1300 também, essas datas, nós colocamos a data só para nós termos uma ideia, mas também existem discussões acadêmicas em torno dessa data. A ciência está tendendo mais para acreditar que foi em torno de 1500 a.C., e que o faraó que estava naquele momento no Egito era o Ahmose. E tudo bate porque o filho dele morreu com 12 anos. Tem toda uma estela, chama de estela, É uma pedra em que tem vários escritos nela, falando a respeito da expulsão. Claro, aquele que está do lado de lá fala em expulsão, Quem está do lado do israelita fala que foi uma libertação do povo. Quem está do lado do faraó fala que foi uma expulsão de um povo do Egito. Então, a tendência que tem acontecido em torno de 1500. Então, essa figura, ela é muito bonita. Eu acho até que eu perdi na beleza, porque eu aumentei para ela poder tomar conta de todo o slide. Mas ela é muito bonita porque ela mostra, Ela mostra a passagem do povo no meio das águas. A passagem do Mar Vermelho foi o primeiro ato de libertação desse povo. O Mar Vermelho eu coloquei em amarelo, que era para lembrar que também não foi bem do Mar Vermelho. Existe também discussão acadêmica a respeito da localização desse ponto de travessia. E também a tendência atual é acreditar que essa travessia se deu no Mar de Juncos. Era um local onde juncos são aquelas árvorezinhas que têm um corpo cilíndrico e serve para fazer cestas. Ela cresce em lugar pantanoso, tá?
Então existe uma tendência em acreditar que essa travessia se deu no Mar dos Juncos. Inclusive, não existe junco no Mar Vermelho. Mas isso aqui é muito importante, que esse trecho bem pequenininho encontra-se na Revista Espírita de 1861, de setembro, sob o título Dissertações e Ensinos Espíritas, um espírito israelita a seus correligionários. Ele é pequenininho, mas é muito importante, porque ele nos mostra que a passagem, a travessia no meio do mar, vamos dizer qual foi o mar para não nos comprometer, foi o primeiro ato de libertação desse povo, ou seja, a libertação física, material. Mas, na verdade, o que precisava mesmo era a educação daquele povo. Aí me lembra de Paulo de Tarso, né? Que foi preciso também ficar no deserto anos para também interiorizar, pensar, refletir. Esse povo precisava disso. Como nós, hoje, precisamos passar por várias situações também para nos educarmos. Então, meus irmãos, obviamente que Moisés, para vir exercer essa função, essa tarefa de conduzir o povo à terra prometida, não poderia ser um espírito sem preparo, sem condição. Moisés era possuidor de uma personalidade magnética, dominadora, hábil manipulador das massas e grande líder. Além de tudo aquilo que ele já trouxe, né, das vidas passadas dele, ele também recebeu a formação no meio faraônico, como nós falamos anteriormente. O que tinha de melhor, ele aprendeu junto aos familiares do faraó. Ele sabia incutir nas almas supersticiosas e ignorantes os temores animistas de um Deus vingador e zeloso. Então, para ter controle sobre uma massa que viveu anos e anos como escravos, sofrendo dificuldades, nós não é muita coisa, né? Nós vamos cortando muito, porque é muito rico essa história, essa passagem. Mas quando Moisés pediu para o faraó libertar o povo, ele aumentou ainda mais o sacrifício daquele povo. Eles construíam tijolos com palha misturada no barro. Eles forneciam a palha antes, deixaram de fornecer. Quer dizer, eles aumentaram o trabalho dos escravos, dizendo que eles não queriam era trabalhar, que ocupasse, que desse ocupação para eles não pensarem em fugir do Egito. Então, aquele povo sofrido, revoltados, com várias influências, teria que ter um pulso muito firme para poder conduzi-los, para poder explicar o monoteísmo. Então, as pessoas naquele período, nós, naquele período, tínhamos que acreditar nos temores de um Deus vingador e zeloso daquele povo. A sua prodigiosa mediunidade de efeitos físicos, associada de outros auxiliares diretos, contribuíram para organizar a nação e a religião judaica. Então é claro que Moisés era um médium de primeira, mas ele também contava com a ação mediúnica dos seus auxiliares. Inclusive Josué, aquele que ficou no lugar dele após a sua morte, pelas passagens, quando nós vamos ver o lado mediúnico de Moisés, nós vemos que ele tinha auxílio e que o Josué estava sempre presente naquelas aparições quando Javé ou Iavé se comunicava com ele, mostrando que a doação ectoplásmica não era só de Moisés,
mas também daqueles seus auxiliares mais diretos. Então, é essa a ideia. A imagem é essa. Um lugar árido, inóspito, um povo enorme, caminhando, sem água, sem comida. Obviamente que a provisão que levaram foi se esgotando e acabando com o tempo. Mas também é claro que a providência divina não os abandonou. Pode ler, senhor. Os 40 anos de provações passadas no deserto, em meio a privações, a sofrimentos, a vicissitude de toda sorte, os exemplos de insubordinação tão severamente reprimidos por uma justiça providencial, tudo isso contribuiu para desenvolver nele a fé nesse ser todo-poderoso, cuja mão benfeitora experimentava a cada dia, como também a mão severa que pune aquele que o desafia. Então, era os dois lados da moeda, né? Na verdade, eles eram conduzidos dessa forma. Quando eles saíam fora dos ensinamentos, das orientações mosaicas, eles sofriam as consequências. Então, eles eram obrigados a retornar ao caminho orientado por Moisés. Por outro lado também, eles recebiam um auxílio. Assim, Moisés transformou água salgada em água doce para beber. Assim, eles recebiam todos os dias o maná do deserto, que para eles era um milagre, mas nós sabemos que existem plantas que durante a noite eliminam resinas que em contato com o frio tornam-se floculosos e que são levados pelo vento, e que esse material ele tinha um sabor de pão de mel e que era entendido como o maná, como fornecido por Deus para alimentá-los. E tinha, obviamente, todo um cuidado também para ensinar aquele povo a pegar somente a quantidade para aquele dia. E se pegasse a mais, iria estragar. Se nós tivéssemos aprendido esse ensinamento naquele período, com certeza o planeta estaria muito melhor, porque o maior problema é o egoísmo, a ganância, é querer mais do que é necessário para cada dia de sobrevivência sobre a Terra. E eles foram aprendendo, sofrendo, sendo limitados, severamente reprimidos por uma justiça providencial. E Moisés estava à frente de tudo. Ele era o mensageiro. Jafé, ou Iavé, para mostrar ao povo que existia uma comunicação entre ele e Moisés, ele se manifestava, entre aspas, através de nuvem e fogo. Imagine, haja ectoplasma para manter fogo e fumaça. Fiquei pensando sobre isso o tempo todo. Era uma doação muito grande, realmente, para que aquilo acontecesse. Então, é chegado o momento daquele povo receber as leis de Deus. Moisés recebe de Deus, como eu falei anteriormente, para quem não estava aí ainda, quando eu falo de Deus, eu falo de Jesus e seus emissários. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, está escrito Deus, Javé ou Iavé. No Monte Sinai, deu os 10 mandamentos, ou o decálogo, que deveriam orientar a conduta dos hebreus. Então, esses 10 mandamentos são as bases da teocracia do judaísmo até hoje. E existia um pacto
os israelitas deveriam reconhecer um único Deus e, em troca, se tornariam o povo escolhido. Então, existem passagens mostrando que Moisés perguntou para o povo se eles queriam seguir. E o povo falou que seguiria. Mas, como nós ouvimos a mensagem de Jesus, né? Hoje, nós recebemos toda a explicação através da doutrina espírita. Nós até entendemos, mas nós não conseguimos colocar em prática ainda, em sua totalidade. Então, seria um povo que reconheceria Deus único e seria um povo escolhido de Deus. E nós vamos observar que a maioria são formas negativo e imperativo. E assim nós vamos ver, vamos entender a diferença do que trata-se de lei de Deus, das leis de Moisés, das leis administrativas, porque Moisés foi um grande legislador. Mas ele precisava dizer que todas as leis eram de Deus. Porque se ele falasse que essas aqui são de Deus e as outras são minhas, né? Ele falando, com certeza o povo só iria seguir as leis de Deus. Falando que é de Deus já é difícil, imagine falando que é do Moisés. Então, nós vamos ver a primeira revelação personificada em Moisés, século 16 a.C. Pode ler, Zé? Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, com um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. Esse texto, para quem lembra, fez parte da nossa página inicial. Eu ia até brincar com o José Pedro, que depois eu esqueci, que a página inicial o José Pedro já tinha falado todo o seminário. Mas nós escolhemos justamente para ir acumulando as informações e nós irmos refletindo sobre o tema. Então, nós também, eu acredito, isso aqui é o Monte Horebe. Eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar que Moisés subiu através da orientação de Deus, que Moisés ficou 40 dias, que o povo lá embaixo ficou, como sempre, murmurando, revoltado, e pressionaram a Arão, que era o irmão de Moisés, que cuidava da parte religiosa, a darem um Deus que eles pudessem pedir ajuda. Porque eles falavam que não tinham nem certeza se Moisés estaria morto. Quer dizer, vejam aí a falta de fé, a falta de confiança, a murmuração normal do povo. E Arão construiu, pediu os brincos de ouro, as argolas, né, das mulheres, das pessoas, e construiu um bezerro de ouro. E os espíritos avisaram a Moisés, avisando a ele que descesse, porque o povo tinha criado um bezerro de ouro, substituindo aquele Deus único. Imaginem. E consta no Antigo Testamento que Moisés quebrou as tábuas das leis, mandou dizimar parte daquele povo que tinha se revoltado e tinha criado aquele bezerro. Destruiu o bezerro, triturou o material, colocou na água para que o povo bebesse, sinalizando que aqueles que tiveram aquela conduta, que não morreram na bainha da espada, morreriam mais tarde de uma outra forma.
como nós já tivemos oportunidade de ver aqui, a morte não é castigo. Mas nós sabemos que para aquela época, para aquela compreensão, o povo precisava desse temor. E foi o que aconteceu. Nós sempre evitamos nos prender a darmos valor àquilo que passa na literatura como reencarnações. Porque isso não é o mais importante. O importante é aquilo que nós sabemos que trazemos de conquistas e, mais ainda, principalmente, aquilo que nós sabemos que precisamos melhorar. Mas, pela literatura espírita, nós encontramos alguns espíritos falando que Moisés reencarnou mais tarde como João e Elias. Então, alguns livros falam que Moisés reencarnou mais tarde como Elias, profeta, e mais tarde como João, aquele que anunciou, a vinda de Jesus, a chegada de Jesus. Então, nesse momento, Moisés novamente recebe todas as leis de Deus e retorna ao povo, trazendo, lendo, explicando e mostrando que era necessário aquele povo seguir a Deus. Então, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que lhe esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhe prestareis culto soberano. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar domingos e festas. Claro, nós não vamos entrar aqui no mérito das explicações sobre as leis, sobre o decálogo. Mas nós temos que, obviamente, ir dando um entendimento para a nossa realidade de hoje. Mas naquela época, eles já tinham o entendimento de tudo isso que estava falando, a lei. Por quê? Porque quando a lei, quando a revelação é divina, ela é atemporal. Então, tudo isso que nós estamos começando a ler, que lemos até o terceiro item, valia para aquela época, século XVI a.C., vale para hoje, século XXI, e valerá para todo o futuro. Com a diferença que, naquela época, era preciso colocar a lei, impor a lei, para as pessoas conseguirem se acertar. E no futuro, não haverá necessidade das leis, porque as pessoas já seguirão, já farão o que é correto de fazer. Quando as pessoas fazem o que é certo, a lei não é necessária. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho contra o próximo, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 2, nós trouxemos um texto bem grande, mas o conteúdo é muito importante. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos auridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis,
ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo deles um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, quando nós vamos ler no Antigo Testamento, nós vemos que Moisés, ele escreveu sobre tudo. Tudo que você imaginar está inclusa nas leis de Moisés, nas leis mosaicas. Até sobre o mofo que daria nas roupas, as doenças, o período menstrual das mulheres, as mortes, as festas, traição, alimentação, as vestes, tudo. Se a escrita nas tábuas da lei foi feita por escrita direta, com certeza as leis morais, as leis de Moisés, ele levou muito tempo para escrevê-las, porque é muita coisa. Engloba tudo, não deixa nada de fora. E era necessário que fosse assim. E assim mesmo ainda era necessário o legislador se dividir, ter outras pessoas que lhe ajudassem a tomar as decisões, a funcionar como juízes daquele povo. Fica fácil, fica melhor nós compreendermos essa diferença entre as leis divinas e as leis dos homens, quando nós pegamos, por exemplo, esse exemplo é um exemplo que eu vi em uma palestra falando sobre as revelações, em que o autor fala que, por exemplo, uma rua em que tem uma velocidade padrão de 80 km por hora, hoje, se amanhã for criada uma escola, um hospital, a partir daquela data, terá que haver um reajuste na velocidade daquele perímetro, passando a 40 km por hora. Então, essa lei, ela é adaptável à necessidade dos homens. Se mais tarde acabou aquela escola, acabou aquele hospital, a velocidade pode mudar para 80, para 90, de acordo com a necessidade daquele local. Então, isso é importante nós entendermos o porquê de termos as leis mosaicas e as leis de Deus. E entender quando Jesus falou que ele não veio derrogar as leis de Deus e que ele se referia às leis de Deus, ao decálogo. Então, para ser divino, deverá atender a pelo menos 3 requisitos básicos. Tem que ser atemporal, pode ser aplicado em todos os tempos, visto ser imutável. Universal, porque é uma aplicação indistinta a todos os povos. Claro que os hebreus achavam que era só para eles, né? Eles eram um povo escolhido. Mas, na verdade, obviamente, que Deus não estava fazendo aquilo para um povo localizado, já que quando Jesus veio, nós veremos amanhã, Deus é Pai de todos. E imparcial. Então, ele teria que atingir a todos da mesma maneira. Esse fundo aqui são as areias do deserto, para nós não esquecermos que o povo passou por tudo isso em meio ao deserto.
Então, há duas partes distintas na lei mosaica. Uma é a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai. E outra é a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, o grande legislador hebreu, apropriada aos costumes e caráter do povo, que se modifica com o tempo. Esta é variável. Eu espero que tenha ficado bem claro essa distinção das leis, para nós podermos entender, principalmente quando amanhã será falado sobre os ensinamentos de Jesus. Pega para mim, Pedro. Então nós temos as leis disciplinares, que está no Pentateuco, livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E as leis de Deus, que está no Decálogo. Isso aqui é uma imagem do que eu falei anteriormente. Durante o dia era uma coluna de fumaça. E durante a noite era uma coluna de fogo. Depois que Moisés desceu com as leis pela segunda vez, ele orientou que fosse feito uma arca, que foi chamada Arca da Aliança, para depositar as tábuas das leis. Na verdade, esse movimento foi a criação de alguma coisa sólida, material, para que o povo pudesse ver com seus sentidos físicos. Então, aquela arca, que ela era móvel, era um santuário móvel, que eles eram nômades, né? Eles andavam, eles caminhavam, então era necessário que aquilo também fosse transportável. Então, eles, quando parados, era construído toda uma organização em que tinha a entrada, o local de imolação, o local onde eram oferecidos todos os animais. Depois tinha uma outra parte onde só entrava Moisés e Arão, onde ficavam as tábuas das leis, que são as tábuas onde estavam contidas os 10 mandamentos. Então isso aqui, e em volta era a divisão das tribos, das 12 tribos, que eram todas arrumadas. Claro que nós passamos um slide em que o povo está caminhando, mas quando eles paravam, eles tinham toda uma organização de acordo com as tribos. Lá no final, no último slide, nós vamos ver a divisão das tribos. Então, Moisés trouxe a ideia desse Deus único. E nós precisamos ficar bem solidificado o que era esse Deus para aquele povo. Qual era o entendimento de Deus que aquele povo poderia ter naquele momento? Para nós acompanharmos melhor amanhã, quando nós vamos ver o que Jesus nos trouxe como entendimento de Deus, e também, depois da manhã, segundo a ótica da doutrina espírita. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, nós encontramos a seguinte orientação: ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único Yahvé. Ou seja, nós temos um Deus único. Deus é o único, é o Criador do mundo e o Senhor da história. Como nós já falamos muito rapidamente, podem ver também palestra de Haroldo Dutra, que fala sobre as revelações, em que ele dá uma explicação, como só ele pode dar, sobre todo o crescimento, né? Toda a evolução do povo, do homem, até chegar nesse ponto de entender o Deus único.
Nome representado pelas letras IHVH. Um acrônimo lido como Jeová ou Javé, que significa eu sou quem sou. É aquele que se identificou aos patriarcas como aquele Deus único e que iria fazer deles uma grande nação. Ele usava o termo de como, tão numerosa quanto as areias da praia do deserto, a areia do deserto ou as estrelas do firmamento do céu. Isso mostra que Deus era imutável e completamente confiável. Nós vamos ver nas batalhas que eles empreenderam que eles passam justamente essa ideia, que eles venciam as batalhas quando eles estavam seguindo as orientações de Deus. É necessário fazer essa ligação para que o povo entendesse. É isso que nós precisamos entender no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele é rico em alegorias. Nós precisamos irmos tendo a compreensão e o entendimento do que era necessário para aquele período e do entendimento que nós temos hoje. Essa figura que está aqui são os homens da tribo de Levi. Apenas a tribo de Levi se dedicava à Arca da Aliança. E aquele que tocasse a arca seria morto, como a passagem bíblica mostra. Então eles definiam Deus funcionalmente. O que quer dizer com isso? Deus, ele sempre servia para alguma coisa prática, material. Então Deus ajudava ele nas vitórias, nas batalhas. Deus fornecia o alimento, a codorna. Houve, um período em que eles não tinham como se alimentar e reclamaram, aquele murmurar que eu falei que nós precisamos evitar. E Moisés pediu a Deus auxílio e houve uma invasão de cordonizes no acampamento e eles se alimentaram. Assim como o maná que caía durante todo o período que eles passaram pelo deserto. Era água no momento em que eles precisavam de água. Então eles tinham a ideia de um Deus funcional. De cura também. Fala-se muito no Antigo Testamento sobre a lepra. Agora, alguns livros nos lembram que nem tudo que o Antigo Testamento fala que era lepra, era realmente lepra. Tá? Então, doenças dermatológicas poderiam ser denominadas como lepra. Então, eles definiam Deus funcionalmente. Eles exploravam a relevância de Deus para a vida e a experiência humana. Isso aí era muito importante, mas ao mesmo tempo eles tinham Deus como prático, material, ligado à vida física. Um ponto que foi um avanço muito grande, invisível, estava acima da natureza. Foi um avanço muito grande, porque todo o povo politeísta acredita na adoração às imagens. Um Deus intimamente interessado no mundo e seus habitantes. Então Deus, logo de início, prometeu uma terra para eles, onde havia mel. Isso aí gera interpretações falsas, né? Que até hoje nós temos irmãos de outros povos que se deixam influenciar e acreditam em coisas mirabolantes. Mas, na verdade, quando foi passado esse termo, essa ideia, claro que Deus não iria falar para o homem a importância de um planeta físico e material no bem, no bom, na melhoria física e material. Claro que ele estava se referindo ao nosso futuro de paz, de amor, de harmonia, moral, de condição moral.
Porque quando o planeta passar desse período que nós estamos vivendo, de desespero, onde estamos nos últimos momentos, deixando de ser um planeta de provas e expiações, quando nós chegarmos na regeneração, nós realmente vamos ter um planeta onde corre leite e mel. Mas não no sentido material. Isso é que é importante nós entendermos. Então, desde a primeira revelação, isso já está sendo visto, já está sendo trazido e explicado para o povo, para nós que estávamos lá naquele período. Então, eles colocam um Deus interessado no mundo e nos seus habitantes. A Arca da Aliança, conforme é descrito na Bíblia, tá? Todo feito de ouro, como se fosse um baú de ouro, com querubins em cima e um local para poder ser carregado. Nesse documentário que eu falei para vocês, no final do documentário, eles mostram, porque todas essas figuras que nós encontramos falando sobre a Arca da Aliança são feitas baseadas basicamente na Bíblia. Porque Moisés descreve as medidas e os materiais que deviam ser feitos, todo aquele ambiente que cercava a arca. A roupa dos levitas que iriam servir a Javé eram também segundo o padrão que Moisés tinha estabelecido e que tinha passado como determinação de Deus. Então, tudo que existe foi criado na descrição mosaica. Mas nessa pesquisa que eles fizeram, eles encontraram em um museu um medalhão em que passava por despercebido, né? Porque nós temos que ter olhos de ver, né? Para poder encontrar as coisas. Um medalhão que mostrava de frente o local onde ficava depositado a Arca da Aliança. E mostrando exatamente o que foi descrito por Moisés. Então, mostrando uma réplica, né, do que se via ao entrar na tenda da aliança. Então, essa é a figura, por isso que nós trouxemos para lembrar. Sempre frisando, era um povo que precisava de todo esse visual para poder acreditar, aprender e seguir. Julgavam-se favoritos de Deus, mas os profetas, que mais à frente começam a aparecer os profetas, sabiam que o propósito de Deus era a salvação de todos os povos. Eu falei mais à frente, mas é claro que Moisés foi o grande e principal profeta. Tanto a prosperidade como a decadência era relacionada à fidelidade a Deus. Como eu falei para vocês, eles acreditavam que quando ia acontecer uma batalha entre o povo israelita e o outro povo, e Moisés ficava com os braços levantados, era sinal de que Deus estava ajudando o povo israelita. Quando Moisés abaixava o braço, o povo começava a perder. Eles acreditavam nisso. É como nós lemos lá no início. Moisés utilizava todo esse material anímico de crença daquele povo. Então, eles acreditavam que a prosperidade ou a decadência estava relacionada com a fidelidade a Deus. Por fim, o Deus que Moisés apresenta é um pai exigente, duro e, em certos momentos, vingativo. E até hoje, existem várias religiões que, mesmo monoteístas, entendem Deus
dessa forma. Um Deus duro, um Deus vingativo. Existe uma palestra, Luiz Lima, eu acho o nome do palestrante, em que ele, no final da palestra, ele fala a respeito é como se ele estivesse entrevistando Moisés, Jesus e Kardec. Porque nós não podemos perder de vista uma coisa muito importante, que vai ser entendido ao longo desses 3 dias de carnaval aqui no Gipe. Primeira revelação, Moisés. Segunda revelação, Jesus. Mas a terceira revelação, ela não é personificada. Ela foi trazida pelos Espíritos. Então, quando nós vemos palestras, oradores, ou nós mesmos podemos falar em Kardec, nós estamos nos referindo à compilação feita por Kardec. Mas quem trouxe a terceira revelação foram os Espíritos. Então ele pergunta, ele faz esse Luiz Lima, ele faz a pergunta para as pessoas, para Jesus, Moisés e Kardec, sobre Deus, sobre essa ideia de Deus. E nos pergunta sobre o nosso comportamento de hoje. E vocês podem ter certeza que quando vocês começarem a se perguntar a respeito das leis de Deus, nós vamos ver que muito do nosso comportamento de hoje ainda é igual ao povo hebreu na época de Moisés. Muita coisa. Infelizmente. E olha que nós já passamos por Jesus, estamos com todo o arsenal lógico, racional, científico e filosófico da doutrina espírita. Então nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. Apesar de sabermos hoje que o nosso Pai, o nosso Criador, não é dessa forma, naquela época era necessário esse entendimento. E é assim mesmo, hoje, ainda hoje, existem religiões que mostram esse Deus duro e vingativo, porque ainda existem pessoas encarnadas nesse século XXI que precisam ter essa compreensão de um Deus duro e vingativo. Então, esta visão distorcida era necessário para aquele momento, impondo respeito mais pelo medo que pela adoração. Então, esse aqui é uma possível rota do êxodo. Não existe uma rota certa. Mas o importante é nós guardarmos, esse ponto para nós organizarmos melhor. É aquele que vê pela primeira vez o êxodo, não tem a compreensão fácil. É somente aos poucos, quando nós vamos estudando novamente, ouvindo, vendo de uma forma, vendo de outra. Quem tem conhecimento de história, acredito que seja até mais fácil, mas aqueles que não têm, aos poucos nós vamos aprendendo, entendendo e vamos montando tipo um quebra-cabeça. Então, esses são os pontos em que Moisés conduz o povo para Canaã. Canaã é a terra prometida, Depois nós temos a travessia pelo Mar dos Juncos. Aqui já está Mar dos Juncos, como nós explicamos, em alguns lugares nós temos Mar Vermelho. Nós temos também o local onde Moisés recebe as leis. Nós temos todo o caminho pelo deserto. E paramos, no dia de hoje, sobre Moisés, em Nebo, no Monte Nebo, que eu não sei nem se a pronúncia correta é essa, onde morre Moisés. Moisés, conforme tinha sido já revelado por Javé, ele também era um murmurador. E aí nós vemos também que, apesar de toda a condição, de toda a capacidade, de todo o trabalho, de tudo aquilo, não é porque o indivíduo veio com essa tarefa, não é porque o indivíduo está conseguindo
levar a essa tarefa é que ele esteja isento das consequências dos seus atos. Isso também é muito importante. Ele iria avistar a terra prometida, ele iria ver Canaã, mas ele não iria pisar na terra prometida. Os únicos que, daquele período inicial, que pisaram na terra prometida, foi Caleb e Josué. E tem uma explicação nisso. Lá no início, Moisés mandou um representante de cada tribo ir como espiões, ter uma ideia de como era aquele povo que eles teriam que expulsar daquela terra para eles poderem assumir. Dado como orientação por Deus a terra prometida. E dos 12 que foram, apenas 2, esses 2 que eu falei, tiveram fé e confiança suficiente em Javé para dizerem que deviam sim invadir aquelas terras, que as terras seriam deles. Os outros 10 só viram as dificuldades, só viram os gigantes que existiam naquela terra, só viram reclamação e dificuldade. Então, por isso, foi necessário eles circularem pelo deserto por 40 anos. E aconteceu exatamente isso. Moisés avistou Canaã e preparou Josué como seu sucessor. E também, como nós podemos observar ao longo da nossa fala, ele não tirou uma pessoa daquele meio, esse aqui vai, esse eu gosto dele, esse vai ser, não. Josué veio sendo preparado ao longo do tempo. Josué, como eu falei lá no início, era também médium. Ele estava sempre presente nas aparições. Então, ele veio sendo preparado por Moisés, pela espiritualidade, para assumir o lugar de Moisés. E quando eles conseguiram dominar toda a região, foi feita a divisão. Nós não vamos entrar no mérito da questão como foi feito, quem possuiu primeiro, depois, porque não é o tema de hoje, mas nós colocamos aqui as 12 tribos de Israel e como foi feita a divisão desse território de Canaã, da terra prometida por Javé, e que foi realmente conquistada pelo povo hebreu. Vocês veem que aqueles que não tinham conhecimento de muitas coisas do que foi dito aqui hoje, não teria como entender esse último slide, tribo de Israel, terra conquistada, que é a terra prometida, sem toda essa compreensão. É necessário nós entendermos esse caminhar, desde os patriarcas até Moisés, para nós termos uma melhor compreensão da primeira revelação, para nós irmos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós irmos no primeiro capítulo da Gênesis e ler com mais conhecimento geral de como tudo aconteceu. Então, aqui estão as 12 tribos de Israel, e Judá está em azul, porque será a tribo da onde descende Jesus. Então, Moisés trouxe a missão de justiça, o Evangelho, a revelação insuperável do amor e o Espiritismo. Traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. Eu agradeço muito. Bem, as obras consultadas estão aqui. Eu não acrescentei. Acrescentei sim, olha. Essa enciclopédia da Bíblia, John Gray, aqueles que estão anotando, pode anotar, enciclopédia da Bíblia, John Gray, que se escreve. É uma enciclopédia espetacular. Ela é orientada
por aquele rapaz que veio fazer uma palestra no passado sobre... Qual é o nome dele? Como? Aquele Fabiano Nunes, o que veio fazer a palestra no passado, que tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, Jesus Histórico. Aqueles que entrarem também no site dele, vale a pena. E é uma enciclopédia orientada por ele. A enciclopédia é muito boa, dá uma base muito boa para nós entendermos melhor a Bíblia. Não só o Antigo Testamento, como também o Novo Testamento. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço o auxílio da equipe espiritual aqui presente, que me ajudou e permitiu que eu falasse por todo o tempo. Vamos agora passar para a música, para encerrar esse nosso momento. E vamos levar conosco todo esse ensinamento, toda essa revelação trazida por Moisés, para refletirmos bastante sobre isso, de hoje para amanhã. Se houver condição, vamos ler de hoje para amanhã a Gênese kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no primeiro capítulo, dos 2 livros, nós vamos encontrar falando sobre as revelações. E aqueles que puderem também, o Antigo Testamento está aí, quem sabe não é uma oportunidade para nós começarmos a ler a história dos patriarcas. Muito obrigada. Sem lei, sem paz, sem destino, faltavam metas à vida, alma tristonha e ferida, sem amor no coração. O decálogo, porém, disse não aos desvarios, retificou meus desvios. Com Moisés eu fui irmão. As quedas se reduziram ante a lei inflexível. Subiu minha alma de nível, compreendi o perdão. Com Pedro senti a paz, com Maria a singeleza, com Paulo muita nobreza, e Jesus no coração. Provei de um mundo de provas, avançam as leis do bem, retornam vulgos do além, e brilha nossa razão. E a terra querida lança a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e Kardec a redenção. Provei de um mundo de provas, avançam as leis do bem, retornam vultos do além, e brilha nossa razão. E a terra querida avança a Moisés agradecida, com Jesus doando a vida, e Kardec a redenção.
manhã, que acaba se tornando assim festiva, né? E convidamos para o prosseguimento dessa jornada amanhã, às 10 horas, e na terça-feira também às 10 horas. Muito obrigado, que todos tenham um bom dia.